Olá, Legião! Como tem passado? Tenho dormido bem à noite? Você alguma vez na sua vida já assistiu o nosso amigo da vizinhança, o Homem-Aranha? O personagem que fez parte da infância de muitas pessoas, como também fez parte da minha. O personagem foi criado por Stan Lee e Steve Ditko. Sua primeira aparição nos quadrinhos foi em 1962, em Amazing Fantasy XV. O Homem-Aranha é um dos super-heróis mais populares e mais bem-sucedidos comercialmente. Como personagem, símbolo e mascote da Marvel, já apareceu em inúmeras formas de mídia, incluindo em várias séries de televisão animadas e ao vivo, tiras de jornais sindicatos, em jogos eletrônicos e numa série de filmes em que foi interpretado por Tobey Maguire, Andrew Garfield e Tom Holland, que é o atual Homem-Aranha dos cinemas. E supostamente sairá um filme em qual os três atores que interpretaram o personagem vão estar juntos. O Homem-Aranha tem sido bem recebido como personagem de quadrinhos e como um super-herói e quase reconhecido como a personagem topo da Marvel Comics. É geralmente classificado como um dos maiores personagens de quadrinhos de todos os tempos e um dos mais populares de sempre de toda a ficção. Mas não estamos aqui para falar do personagem em si, e sim trazê-los ao lado obscuro do personagem. Será que existe uma história macabra do nosso cabeça de teia? Sentem-se, crianças. O tio do terror vai contar uma história para vocês. Eu sempre amei quadrinhos, especialmente quadrinhos de super-heróis. Como muitas pessoas, eu cresci lendo Superman, Batman, Capitão América e todas essas coisas. Mas o meu favorito de todos eles era o Homem-Aranha. Então não é nenhuma surpresa que quando eu cresci, acabei trabalhando numa loja de quadrinhos. Mas isso não é importante. Você precisa saber dessa história. Bem um dia, depois do trabalho, eu parei numa lojinha humilde. O cara que era dono do lugar parecia ter um olhar diferente a mim. Era como se eu não estivesse lá. Quando eu vi, tinha algumas figuras colecionáveis nas prateleiras. Algumas estavam com boa qualidade, o que parecia um pouco surpreendente para um lugar tão simples. Mas o que realmente me chamou a atenção foi uma figura de ação estranha. Era uma figura de ação do Homem-Aranha, mas não era nada parecida com o que eu tinha visto até aquele momento. O traje era inteiramente vermelho, o padrão de teias estava desorganizado, e a aranha estava torta e realmente parecia uma aranha de verdade. E as lentes pareciam estar quebradas, tinha pedaços pequenos de vidros partidos pintados nas lentes. Isso me assustou um pouco, mas realmente acho aquilo muito legal. Eu comprei por meros 50 centavos, e o quadrinho me dado de graça. Veio com uma figura, dizia o dono da loja. A única coisa que eu ouvi ele dizer enquanto eu estava lá. Eu fui embora e levei para casa, no meu apartamento. Eu coloquei o brinquedo na minha prateleira com o resto da minha coleção pessoal como enfeite. Sim, eu sou um nerd. E daí? Você está aqui para a história, não está? Mesmo assim, eu tirei o quadrinho da minha sacola e olhei para a capa. Era um pouco assustador, para falar a verdade. E de algum jeito eu gostava disso. Eu sou um fã de filmes de terror. Parecia uma homenagem a Amazing Fantasy, número 15, a primeira aparição do Homem-Aranha. Na capa, o Homem-Aranha parecia com uma figura de ação, mas a pessoa que ele segurava parecia estar mancando, com o pescoço em um ângulo antinatural, com seus olhos fechados. Eu fiquei um pouco interessado com aquilo, pois eu até que gostava da ideia de um Homem-Aranha de terror.
Mas o que eu esperava foi um pouco mais perturbador do que o esperado. Não dizia quem escreveu ou ilustrou aquilo, nem o símbolo do código de autoridade dos quadrinhos, nem mesmo uma logo da Marvel. Ele começou com Peter Parker, como esperado, atendendo à demonstração da radioatividade. Eu comecei a me sentir nostálgico quando os meus olhos liam aquilo. A aranha foi atingida pela energia radioativa e ela pousou na mão de Peter, mordendo-o. Eu notei algo estranho. Não estranho. Atormentador. Em vez de só uma mordida, sangue começou a sair da marca de mordida e cobriu o braço de Peter. Ele estava gritando, implorando por ajuda, enquanto os outros assistiam amedrontados. O seu corpo ficou coberto de vermelho, similar ao simbionte carnificina. Estranhas cordas pretas começaram a sair de seu pulso e tornozelos, formando o padrão de teias desorganizado que eu vi na figura. A aranha que mordeu Peter se prendeu ao seu peito e tornou uma parte de seu corpo. Um cientista tentou ajudar Peter, mas Peter o atacou, estrangulando as outras pessoas com a teia preta num massacre. De repente, eu esqueci que eu era um homem de 25 anos e com uma criança assustada, eu disse: Homem-Aranha? Eu continuei a ler. Homem-Aranha, se é o que eu posso chamá-lo disso, começou a assassinar pessoas brutalmente. O sangue na página era um tom tão profundo de vermelho que eu cheguei a achar que o colorista tivesse usado sangue de verdade. Eu tive que parar de ler um pouco. Meu estômago começou a doer, mas então algo pegou minha atenção. Sentando no topo da geladeira estava o brinquedo. Ele estava agachado na pose de icônica do Homem-Aranha. Aquilo era assustador. Eu tive que colocar ele na prateleira, sentando diretamente. As lentes quebradas olhavam para mim, e não apenas posicionadas em minha direção. Ela estava literalmente olhando para mim. Eu não sei como, mas de alguma forma, eu sabia que ela queria que eu continuasse lendo o quadrinho. Então eu o peguei e continuei lendo. Homem-Aranha continuava matando, mas o que eu vi apenas o fez mais macabro. Ele estava caminhando para casa, cortando a cabeça da Mary Jane, espancando pessoas com sua medula espial durante o caminho. Eu estava ficando assustado. Então, numa página, ele tinha chegado à sua casa. Ele matou o seu tio Ben primeiro, cego com fervor, então arrancou seu braço fora, batendo na tia May até sua morte com ele. Eu estava ficando com o estômago embrulhado de novo. Eu jurava que eu podia ouvir uma risada de algum lugar. Eu já estava no final da edição. Eu vi uma preview para a próxima que mostrava o Homem-Aranha segurando Octavius pela garganta. Eu estava grato que a edição tinha acabado. Eu me virei para olhar para o brinquedo do Homem-Aranha. Não estava mais lá. Então, em uma fração de segundos, a edição foi embora. Eu respirei com alívio. Até que ouvi uma voz em falar, com um tom cruel e sarcástico. Até a próxima vez, verdadeiros crentes. Já faz um mês desde que isso aconteceu. Eu descobri que o artista que tentou completar seu trabalho, uma história em quadrinhos do Homem-Aranha com temática de terror para Marvel Comics, morreu de exaustão, nunca comendo ou bebendo, apenas trabalhando até que seu corpo apagou. Eu descobri isso depois de pesquisar o Homem-Aranha esquecido na internet. Eu achei um artigo sobre o artista, mostrando uma imagem da mesa do artista no artigo, com uma versão não terminada do quadrinho que eu li. Aquilo me amedrontou pelos eventos daquele dia, mas eu só conseguia sentir muito pelo artista. Ele apenas queria alguém para apreciar seu trabalho. Agora que eu sou esse alguém, porque eu achei algo na minha caixa de correio hoje. Um envelope sem endereço de retorno. Era o Homem-Aranha esquecido número 1. Então, por favor, eu te imploro,
Se você, por alguma razão ou por alguma circunstância, encontrar esse quadrinho, eu peço por favor, não leia. Obrigado por assistir mais um vídeo bizarro deste canal. Se você gostou, deixe seu like e não se esqueça de se inscrever se você ainda não é inscrito. Até a próxima, no Tio do Terror.